Prontinho. Pessoal, boa noite a todos. Vão ter pessoas entrando ainda, né? Não tem problema. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de compartilhar conhecimento, de agregar riqueza e conteúdo, né, nas nossas vidas profissionais ou até mesmo acadêmicas, sempre serão bem-vindas, né? E nunca vão se tratar só de horas complementares. Acredito que todos os profissionais que já passaram aqui hoje tiveram muito a compartilhar com vocês. Espero que vocês possam agregar e implementar isso no dia a dia de vocês, né? Não esperem se formar para poder começarem a pensar como verdadeiros profissionais, né? Essa jornada já começou. Quando vocês decidiram, é o caminho que iriam trilhar. Então, já se vejam nessa posição, já se vejam diante dos desafios, né, que a gente sabe que a gente enfrenta durante toda a jornada, seja trabalhando, seja na graduação e as outras especializações da vida, né, a gente sabe que nada é fácil, mas permaneçam firmes no propósito que vocês se propuseram a seguir, que tudo vai dar certo, tá bom? Bom, meu nome é Keren Tamer, como eu já disse, sou enfermeira, hoje sou especialista em gestão, enfermagem do trabalho e saúde mental. Atuo com enfermagem do trabalho há 9 anos, mais ou menos, e já faz muito tempo. Desde antes de eu me formar, eu já estava nessa área. E agora, por último, eu comecei a me aprofundar no estudo sobre saúde mental, psiquiatria, TCC, entre outros. Sempre fui apaixonada por essa área. Não sei por que não fiz psicologia, mas cá estamos nós, estudando e buscando aí esse aperfeiçoamento profissional, porque sempre é necessário, né? Então, e não importa a área que a gente seja, né? A gente sempre vai ser, em algum momento, terapeuta de alguém. Eu sempre falo isso. Seja na família, seja você fisioterapeuta, nutricionista, sempre alguém vai precisar falar algo e vai precisar de uma escuta ativa, né? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento para poder ser um canal ali de melhora, de evolução, né, para quem a gente estiver acompanhando e tratando na medida que o tempo vai passando, tá? Bom, o tema da minha pesquisa, né, da minha apresentação, na verdade, é a gestão do cuidado em equipes multiprofissionais, né, construindo aí uma assistência íntegra, segura e centrada no paciente. É um desafio, né, a gente sabe que é um grande desafio, tendo em vista que hoje ainda se fala sobre profissionais que têm dificuldade de atuar juntos, né? Quando o assunto principal é o cuidado do paciente. A gente entende que em diversas situações ocorrem divergências de opinião, e aí, eu acho que o paciente é meu, a gente da enfermagem, aí eu puxo a sardinha para o meu lado, tá? A gente tem muito isso, né? O paciente é meu, porque eu fico ali à beira do leito a todo momento, enfim. O paciente ele requer o cuidado de todas as pessoas, é sobre isso que a gente vai se aprofundar hoje, né? É interessante que cada um tenha um olhar diferenciado e aí baseado na sua própria experiência, para que consiga prover o melhor cenário de tratamento para todos os pacientes. Tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo diminuir essa telinha aqui, para não me atrapalhar. Então, vou começar com a nossa querida Wanda Horta, né? Nossa querida, digo, né? Porque a gente da enfermagem estuda muito sobre ela, né? Foi aí uma pioneira brasileira quando o assunto era o cuidado centrado no paciente. E é isso lá em 1926, então você imagina, né? Se lá atrás já se falava sobre a necessidade de olhar o paciente como um todo, que dirá nos dias de hoje, onde a gente vê aí um acúmulo, né, seja de comorbidades, de questões socioemocionais, né, atingindo os pacientes numa esfera muito maior. Então, é importante que a gente tenha sempre esse olhar, né, cuidadoso acerca das pessoas que a gente tem prestado o nosso cuidado, né? Então, ela foi uma personalidade, né, enfim, para nós na enfermagem, mas isso acaba ultrapassando esses limites da enfermagem, né? Ela revolucionou a categoria ao defender que o cuidado da enfermagem deveria ser científico, né? Não só um achismo, não, a gente precisa de ciência quando a gente fala sobre tratamento dos nossos pacientes, né? A gente precisa de embasamento para que isso seja, de fato, eficiente e eficaz. Então, ela inspirou, né, e desenvolveu a teoria das necessidades humanas básicas, voltadas para a assistência de enfermagem,
E isso hoje gerou uma base muito sólida para a gente que trata o SAI, né, que é a nossa sistematização da assistência de enfermagem, e principalmente esse olhar voltado para a integralidade do paciente. Então, aí o cuidado prestado, né, deve ser sempre centrado no atendimento das necessidades humanas do paciente e enxergando ele de forma integral, então não só apenas limitações físicas. Há um tempo atrás, a gente falava muito sobre a visão biomédica, que era justamente não olhar o paciente como um todo, e sim apenas aquela queixa atual que ele vem apresentando. Então, alguém chegou ali com um braço quebrado, é só o braço quebrado? Não, existe um ser humano por trás daquela limitação atual. E é justamente esse ser humano que a gente precisa olhar e buscar, né, na medida que a gente pensa e desenvolve os nossos processos de tratamento para com ele. Então, a gente compreende, né, esse cuidado integral em 3 esferas, basicamente, que é psicobiológicas, né, que é o corpo físico, integridade orgânica, o que aquele paciente hoje, fisiologicamente, está apresentando para mim. Outro ponto são os fatores psicossociais, muito falados, né, hoje em dia. Eu acho que há muito tempo a gente não via tão em evidência, né, as questões psicossociais. Aí eu já trago também aqui para o meu lado da saúde ocupacional, né, agora a nova norma regulamentadora 1, ela atualizou, incluindo, né, esse fator de risco psicossocial como sendo parte integrante do cuidado com os funcionários também. Então, vai para além das paredes do hospital, vai para além da questão da atenção básica, né? A gente tem um aprofundamento muito mais amplo quando o assunto são as questões psicossociais. Então, é a relação entre o paciente e a vida, a sociedade, o âmbito no qual ele convive. E também os fatores psicoespirituais, que são as crenças, os valores, os princípios espirituais, né? O propósito de vida que aquelas pessoas carregam. Existe sempre algo muito além, às vezes algo que a gente no primeiro momento não consegue identificar, obviamente, que até mesmo durante um relato a gente não consegue entender o cerne mais profundo. É preciso ali uma conexão muito maior para que a gente consiga entender o que de fato esse paciente carrega consigo, né? E aí, né, é possível, né, que a gente consiga atender a todas as necessidades de um paciente, considerando todos esses cenários, sendo nós um único profissional? Fica a pergunta. E aí a gente discute isso depois no final. Mas eu já digo que eu não acredito. Na verdade, eu nunca acreditei. Desde o tempo da faculdade, eu sempre entendi que se existimos nós, cada um em sua área de atuação, existe um motivo por trás disso. E para além de tratar questões pontuais, existe uma necessidade mais ampla, que a gente consiga avaliar de um âmbito muito mais abrangente o olhar de cada um, né, direcionado para aquilo que o nosso paciente precisa, tá bom? E aí eu trouxe aqui um case real, né, muito comum aí para quem já está fazendo estágio, para quem já trabalha na área, né, que é um paciente idoso internado após acidente vascular isquêmico, né, ou hemorrágico, tá? E aí a gente tem aquele cenário, né? O paciente chegou na porta lá do hospital, ele vai dar entrada naquele paciente, vão ser feitos todos os protocolos necessários, e a partir disso começa ali aquela trajetória, né? De passar por várias áreas, por vários profissionais, para que cada um consiga prestar o seu atendimento mais direcionado. Então, a gente tem lá o médico que vai ajustar as medicações, né, depois, né, que esse paciente estiver estabilizado, ele vai ajustar as medicações e vai avaliar a extensão daquelas sequelas. A gente sabe que o AVL tem essa condição de, às vezes, por sorte, não acontece, né, nenhuma sequela, porém, na maioria dos casos, os pacientes ficam com alguma sequela, né, a médio e longo prazo. A enfermagem identifica dificuldade de adaptação desse paciente à nova rotina, ou seja, como é que vai ser o mundo desse paciente a partir dessa ocorrência. Depois que ele for estabilizado, como vai ser? Qual vai ser a rotina, né, que ele vai ter? E, obviamente, quando a gente está ali, né, próximo ao beira-leito, a gente consegue identificar as dificuldades que esse paciente tem de adaptação a essa nova vida, né, depois dessa circunstância. Nutricionista, ele vai orientar um novo formato de dieta. Então, imagina que o paciente ficou com uma sequela de disfagia, então ele está com dificuldade de engolir ou de mastigar. Então, precisa ser uma adaptação feita para que
ele consiga manter uma nutrição adequada, até porque isso também influencia no resultado final, obviamente. Então, existem ali meios que precisam ser pensados e formatados para atender essa nova necessidade. Fisioterapeuta que trabalha a mobilidade, então ele vai pensar na recuperação muscular, na tonicidade muscular, como é que esse paciente vai estar? Ele continua andando sem dificuldade? Ele ficou com alguma sequela na marcha? Então, o fisioterapeuta vai atuar nessa área. Fono, dificuldade na fala, ele consegue ainda enfim, transferir as informações que ele precisa, aquilo que ele está pensando, ele consegue expor, ele consegue se comunicar de maneira fluida. Assistente social, que vai identificar a vulnerabilidade familiar. Qual é o cenário da família que vai cuidar desse paciente? A gente está pensando aqui em um caso de uma pessoa que vai precisar de cuidados depois que tiver sua alta hospitalar. Então, como é que vai ser esse cenário? A família tem meios de cuidar desse paciente? Ele tem uma família para que consiga dar esse suporte para ele? Aí o psicólogo vai atuar na gestão emocional do paciente, corrigindo disfunções cognitivas. Imagina como é que deve ser para uma pessoa que sempre foi ativa a vida inteira, teve um acidente, e aí agora ele precisa de cuidados. Acho que basta a gente se colocar no lugar para a gente poder refletir como funciona, né? Como é que poderia ser esses novos pensamentos? Como que ele vai se enxergar a partir de agora? Então, imagina o trabalho do psicólogo para poder fazer com que ele tenha resiliência e consiga, a partir disso, tirar o melhor e assim, né, conseguir continuar evoluindo. Então, quem é o responsável pelo resultado final do cuidado do paciente? Acho que a gente pode falar que todos nós, certo? E isso é importante frisar porque ninguém faz nada sozinho. A gente usa muito esse termo quando a gente fala de gestão, trabalho em equipe, e na rotina, seja hospitalar, seja do atendimento pré-hospitalar, seja dentro de uma companhia, sempre vai seguir essa mesma direção. Se todos entenderem que cada um é fundamental no seu cuidado, porém juntos a gente consegue proporcionar uma melhoria infinitamente melhor para aquele paciente, o cenário já muda, de ideia, a abrangência se torna muito maior e a gente consegue prestar um cuidado muito mais eficiente, muito mais efetivo. Afinal de contas, o nosso ponto focal é a melhoria ou restabelecimento completo ou possível para aquele paciente, certo? Então, falando sobre isso, nesse processo de gestão, né, que toda equipe acaba tendo e sendo responsável, a gente tem esse termo, gestão do cuidado. Então, como é que a gente pode definir a gestão do cuidado? Nada mais é do que um conjunto de ações. A gente pode falar que é um plano de ação traçado pela equipe, né, com o intuito de final de promover o bem-estar para aquele paciente. Na medida em que isso for possível e for implementado, a gente consegue enxergar melhorias a médio e longo prazo. Então, a gente está falando de administrar o cuidado. A gente que fala da enfermagem, por exemplo, a gente traz muito a ideia do SAI, né, que é da sistematização, porque existe um passo a passo a ser seguido para que você consiga estabelecer um cuidado, fazer com que ele seja aplicado e depois você reavalia para saber os resultados que foram obtidos. A gestão do cuidado é basicamente isso. Então, a gente precisa planejar, coordenar, integrar e monitorar e avaliar essa situação. Cada passo é necessário para que o seu objetivo final seja alcançado. Então, quando a gente fala de assistência prestada ao paciente, né, o objetivo sempre é garantir a continuidade, a integralidade e a qualidade do serviço, no final das contas. A gente precisa entender que não é mais um paciente. A gente precisa entender que, caramba, passou 2 meses só agora que ele apareceu aqui na emergência, são questões que a gente ouve, sim, a gente ouve e não ouve com pouca frequência. Ah, caramba, quanto tempo você está sentindo tal coisa? Ah, 3 meses, mas só apareceu agora no meu plantão. Então, quando a gente pensa em integralidade, a gente precisa entender que existem inúmeras nuances que permeiam a vida daquela pessoa, daquele ser humano. Não cabe a nós julgarmos isso, né? Que horas que ele apareceu, se apareceu só quando piorou a situação. A gente está falando de alguém que foi criado numa determinada cultura, tem certo acesso socioeconômico, a gente às vezes não sabe, né? A primeira vez não sabe. Está me ouvindo? Então, é importante a gente pensar nessa continuidade, né, na integralidade e
num cuidado eficiente, né, no final das contas, isso precisa, de fato, gerar no paciente essa melhoria e esse avanço no tratamento, seja ele qual for, certo? Então, se a gente for pensar em receita de bolo para a gente poder implementar uma boa gestão do cuidado, ela não existe. E aí não confundam a gente fazer a implementação de gestão do cuidado com processos que são operacionais, né? Quando a gente fala dos nossos POPs, nossos queridos POPs, né? Os processos operacionais padrões. Isso é um outro conceito. A gente fala de POP quando existem medidas que precisam, ações que precisam ser tomadas de forma imediata. Então, eu fui parar num hospital, aqui é referência de cardiologia, por exemplo, eu vou ter lá um POP voltado para um IAM, um infarto agudo do miocárdio, eu vou ter um protocolo a ser seguido. O paciente apresentou sepse, existe um protocolo a ser seguido. Porém, quando a gente fala sobre o cuidado como um todo, não tem uma fórmula de bolo, não tem um procedimento que seja operacional, que se eu não cortar nada daqui vai sair perfeito. Não. A gente está falando de um ser humano que por si só é um universo. Então, imaginem, se a pessoa por si só é um universo, imagina o que a gente pode oferecer. O que a gente tem aqui de disponível, né? Seja de ferramentas, tecnologias, pessoas para poder oferecer um cuidado ainda melhor, cada vez melhor. E para que isso seja de fato, que isso consiga ser atingido, esse objetivo seja atingido, a gente precisa gerenciar todo esse processo, para que as coisas saiam da melhor forma possível. Nem sempre vai ser aquilo que a gente objetivou no início, porém, a ideia sempre vai ser caminhar para buscar algo melhor, né, a todo momento. Então, pensando aí que o paciente por si só é um universo, que cada pessoa, né, enfim, tem ali, carrega consigo as suas nuances, né, as suas vivências, as suas experiências, é importante que a gente tenha a consciência sobre os novos perfis que a gente tem acompanhado de pacientes hoje em dia. Não dá para dizer que hoje a gente tem o mesmo perfil de paciente que a gente tinha 10 anos atrás. As queixas não são as mesmas, as influências que as pessoas estão aí expostas a todo momento não são as mesmas. Então, é importante que a gente consiga entender esse novo perfil, até para que a gente consiga se adaptar quanto profissional, certo? Da mesma maneira que eu não vou atender uma criança, não é a mesma maneira que eu vou atender um idoso, é preciso que a gente consiga entender cada perfil que a gente tem hoje em dia, para que o nosso cuidado consiga, sim, de fato, ser individualizado, certo? Então, a gente pode falar sobre a questão do envelhecimento populacional, a gente tem cada vez mais idosos circulando por aí, e, infelizmente, são idosos que, na maioria das vezes, estão expostos a situações muito ruins. Então, são pessoas que são abandonadas pela família, pessoas que não têm onde viver, pessoas que não conseguem manter uma boa alimentação. Então, são cenários que são diferentes de algo que a gente tinha lá atrás, e hoje acaba aparecendo numa incidência muito maior, né? Muito maior do que a gente gostaria de ver por aí. Então, aumento dos índices também de doenças crônicas, né? Cada vez mais o brasileiro está adquirindo doenças crônicas. Cada vez mais a gente tem aumento no índice de obesidade crônica, a gente tem aumento nos índices de pessoas hipertensas, diabéticas e por aí vai. Não é uma novidade, né? A questão toda é que a tendência é só aumentar, infelizmente, né? Se a gente for buscar parâmetros da Organização Mundial da Saúde, ele já afirma isso, porque a tendência é o aumento dos índices que hoje já são altos. Então, imaginem daqui a algum tempo para frente, né? Multimorbidades, então, pacientes que acabam aí sendo complexos porque possuem várias, diversas patologias ao mesmo tempo, e sem acompanhamento, sem consultas, monitoramento de rotina, o que é ainda mais perigoso, né? E também a necessidade, né, de um cuidado que seja longitudinal, então é a longo prazo. Então, a gente está falando de uma pessoa que hoje eu cuido no hospital, eu posso pensar em encaminhá-lo para atenção básica, mas ele vai requerer um cuidado muito maior, não só dos serviços de saúde, mas também de casa. Vai requerer um acompanhamento periódico, seja pelo psicólogo, seja pelo nutricionista, seja pelo fisioterapeuta, né, e assim por diante. Um aumento significativo dos índices de acometimento de doenças psicossomáticas. Então, cada vez mais a gente tem pessoas que estão apresentando sintomas físicos, fisiológicos, porém que não têm nenhuma origem orgânica, de fato.
Por quê? Porque estão sendo acometidas por transtornos mentais. Então, a gente sabe que pessoas que têm aí transtornos de ansiedade, por exemplo, ou transtorno da depressão profunda, por exemplo, vão apresentar sintomas que podem parecer que são clínicos, que são fisiológicos, porém não são. Então, o profissional também precisa estar apto a conseguir identificar, a orientar, a encaminhar, para que ele consiga entender, olha, hoje eu não consigo atendê-lo aqui, por exemplo, porque não apareceu nada dos meus exames laboratoriais. Então, o que pode ser? Qual é o para além disso? E por que que a gestão do cuidado é tão importante, né? A gente tem sempre que pensar nos impactos positivos. Então, a gente está falando aí de redução dos eventos adversos, então, quando a gente consegue cooperar e fazer uma gestão do cuidado integral, dificilmente a gente vai ter eventos adversos, né, durante o tratamento desse paciente. O tempo de internação, ele diminui, porque você consegue abranger um aspecto muito mais amplo da vida daquele paciente. Então, eu não vou tratar somente uma questão clínica, eu vou tratar a questão psicológica, eu vou tratar a questão nutricional, eu vou tratar aqui o fortalecimento muscular, por exemplo, para que ele consiga envelhecer com dignidade, por aí vai. Menor o índice de reincidência, então, quando você cuida de forma integral desse paciente, as chances dele retornar pelo mesmo motivo, né, são menores. Então, a adesão ao tratamento também ela é muito mais qualificada, porque você consegue abraçar, acolher de forma integral. Maior satisfação e bem-estar do paciente. Dificilmente você vai ver um paciente reclamando porque não foi bem tratado, quando a gestão do cuidado ela é devidamente implementada. Dificilmente, pelo contrário, né? Em geral, eles voltam, eles agradecem, eles vêm nos mostrar que, olha, depois daquele tempo que eu passei aqui com vocês, eu já estou muito melhor. E isso é absurdamente gratificante para a gente que é profissional da área da saúde. Eu acho que nada paga. Isso o salário não paga. É um paciente que estava ali antes de moribundo e hoje ele está conseguindo tocar a vida dele de forma autônoma. E por mais que existam ali questões ainda em tratamento, ainda assim isso não o impedem de ter uma boa qualidade de vida. Então, melhor também a utilização dos recursos que são disponíveis, né? Às vezes, a gente trabalha num hospital de ponta, por exemplo, mas não consegue acessar todos os recursos disponíveis porque não conhece, porque se limita, às vezes, ao seu setor. E isso é muito ruim em todos os aspectos. A gente precisa sempre entender o que pode ser além, né? Aonde a gente pode, o que a gente pode alcançar com todos os recursos que estão nos dando. Mesmo que não tenham recursos tecnológicos, por exemplo, mas você tem recurso humano. Cada um carrega algo absurdo sobre conhecimento, vivência, experiência. E quando a gente se propõe a gerenciar o cuidado de um paciente em equipe, tudo isso se transforma em algo muito mais positivo. E quando isso não acontece, o que infelizmente é uma realidade, que a gente sabe hoje em dia, é justamente quando não há o cuidado integral, não há a gestão do cuidado integral, a gente tem o cuidado fragmentado. Então, pense aí num cenário onde o paciente possui patologias distintas e é atendido por um sistema que não provê um cuidado integrado. Quantos de vocês aqui, por exemplo, já dependeram do SUS em algum momento da vida? No SUS a gente tem algo no papel muito interessante, que é o conceito de referência e contra-referência, né? Até coloquei aqui embaixo. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um momento em que o paciente me procura na atenção básica, então eu entendo que ali, com os recursos que tenho, eu já forneci o melhor tratamento para ele, agora ele precisa ser encaminhado para um serviço de especialização. Ele foi encaminhado. E aí ele lá faz todo o tratamento, o acompanhamento, ok, está liberado para fazer só o monitoramento ambulatorial, por exemplo. Esse serviço especializado, ele me devolve esse paciente. E essa comunicação acontece, ou deveria acontecer. Então, quando a gente tem essa perspectiva do cuidado fragmentado, é justamente que o paciente ele fica solto. Ele não tem o único elo, na verdade, que interliga todos esses processos de cuidado é ele mesmo. Então, eu fui falar aqui com um cardiologista, porque eu sou hipertenso. Ok, o cardiologista foi, ajustou a medicação, o paciente está ok. Porém, esse paciente, ele é obeso. Esse paciente, ele tem, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar.
E aí, por consequência disso, ele está cada vez mais ficando obeso, ele tem altos índices de dislipidemia, ou seja, o colesterol está um absurdo, o que a gente sabe que é aí um fator de risco para o desenvolvimento de um infarto, por exemplo. E se eu não consigo integrar todo esse cuidado, ele vai ficar, né, à mercê de quem o atende, mas não, o cardiologista atendeu, mas ele não sabia do problema do transtorno alimentar, porque o paciente às vezes não fala, porque ele tem uma consulta de 2, 5 minutos com o cardiologista, não dá tempo dele contar a vida inteira. Então, assim, quando a gente presta um cuidado que ele é fragmentado, a gente tem profissionais que estão atuando de forma isolada e que pode gerar perda de informação. Quem é que vai acompanhar depois esse paciente? Quantos colaboradores, né, eu recebo, por exemplo, que são hipertensos há 10, 15 anos, que estão tomando a mesma medicação há 5 anos, que já não está mais fazendo efeito, mas que ninguém nunca parou para poder orientá-los a respeito de, olha, você precisa fazer uma consulta ali de manutenção a cada 6 meses, uma vez por ano que seja. Você pode ir procurar a atenção básica, entender por que você está se sentindo tão ansioso, que consequentemente está fazendo com que a sua pressão aumente, além do normal. Então, além disso, a gente tem aí duplicidade de condutas, às vezes você tem 2 médicos, o cardiologista e o endócrino, que receitaram a mesma coisa, aí às vezes o paciente está fazendo uma hiperdosagem sem a menor necessidade. Fora os erros na assistência prestada que a gente sabe que pode acontecer, né, à medida que a comunicação de forma fluida não acontece. E isso resulta na descontinuidade do cuidado. É aquele paciente que ele não vai voltar para ser novamente atendido, é o paciente que ele não vai buscar uma nova consulta periódica para poder entender se o tratamento que foi passado antes, ele continua sendo efetivo, ele teve uma boa adaptação. Então, a gente cria uma jornada para o paciente caótica, né? Ele é o único elo, como eu disse, né, entre vários mundos ali, quando, na verdade, tudo isso deveria estar sendo integrado, e acaba não sendo, infelizmente. Então, o nosso objetivo vai ser sempre prestar um cuidado integrado. E entendam que é possível, é possível. Ah, querem, mas a realidade é diferente. Sim, a gente sabe que a realidade ela é complicada. Tudo é complexo. Mas quando cada profissional consegue entender qual é o seu papel, e principalmente qual é o teu papel dentro de uma equipe muito maior, e todos começam a caminhar em direção a um único objetivo, que é o cuidado integral desse paciente, a perspectiva muda. Então, quando a gente fala de cuidado integrado, a gente está falando de uma comunicação efetiva. Sem comunicação, a gente não alcança. Se a gente, às vezes, tem dificuldade de comunicação com um projeto dentro da faculdade, vocês imaginam, né? Um grupo de trabalho, 5 pessoas. Quem é o líder para poder direcionar o que cada um vai fazer? Se ninguém direciona, ninguém faz. Chega na véspera, fica uma pessoa para poder fazer o trabalho da faculdade, ninguém mais fez, ninguém ajudou. Problema de comunicação. Os objetivos, né, no cuidado integrado também precisam ser compartilhados. As decisões, elas são colaborativas. Ninguém faz nada porque quer, ninguém faz nada por conta própria. Claro que cada um dentro da sua área tem a sua autonomia e tomada de decisão. Porém, quando essas decisões são tomadas num nicho muito maior, onde você consegue discutir com outros profissionais, cada um ali informando a sua visão acerca do paciente, do tratamento de melhorias, você consegue atingir um objetivo muito mais rápido e muito mais efetivo. Né? E a visão integral do paciente, que vai ser sempre o nosso objetivo central, tá ok? Então, equipe, para isso, né, a gente precisa de uma equipe multiprofissional, que nada mais é do que profissionais atuando em conjunto em prol de um único objetivo. Falando assim, é muito fácil, Kelly, é muito legal, vamos pegar todo mundo junto, vamos ali, né, cuidar do paciente, quando na verdade a gente sabe que chega lá, não é assim que funciona. Né? Mas o bem-estar integrado do paciente, o seu completo ou melhor restabelecimento possível, depende da atuação em conjunto desses profissionais. Então, quando a gente fala de um cuidado integral, ele consiste na formação dessa equipe, de uma equipe coesa, uma equipe que consiga atuar profissionalmente, independente das circunstâncias ao redor. A gente sabe que cada instituição passa pelos seus males, pelas suas dificuldades, mas quando a gente tem uma equipe unida e focada em trazer melhorias para o paciente, o cenário muda, né? O cenário muda. Então, isso ultrapassa os limites da assistência, né? Se a gente leva, por exemplo, para a saúde ocupacional, aqui na minha área, eu também preciso trabalhar com uma equipe multiprofissional, que aí às vezes foge um pouquinho de quem é da área da saúde.
Então, eu tenho lá o SESMIT, então tenho eu enfermeira, tenho médico do trabalho, tenho técnico de segurança do trabalho. Se a gente for para outros cenários, a gente vai ter empresas que não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico de enfermagem. Quem faz tudo é o técnico de segurança. Então, a gente precisa conseguir estabelecer uma boa comunicação para que ele consiga projetar dentro da empresa dele as necessidades para cada paciente, para cada colaborador, né, no caso. Eu preciso, por exemplo, discutir questões com o pessoal que é do RH. Ah, mas eles não são da área da saúde. Não, mas existem processos que precisam ser implementados por eles para que surtam efeito para aqueles colaboradores. Então, a gente está sempre trabalhando rodeado de pessoas que são de outras áreas, e que quando a gente se junta para um objetivo único, a gente consegue atingir, né, aquilo que a gente se propôs. Então, voltando aqui, uma equipe profissional, multiprofissional, a gente pode ter enfermeiros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, serviço social, nutrição, entre outros, tá bom? Às vezes o educador físico que vai atuar também junto com aquele paciente quando ele já estiver em casa. Então, é importante que a gente não enxergue a delimitação da nossa atividade e estenda isso para o cuidado, né? Existe um campo muito mais amplo em que a gente consegue atuar se a gente tiver as devidas ajudas, né? Os devidos suportes, tá ok? Então, a diferença, isso é importante, tá? Multiprofissional e interprofissional. Multiprofissional é uma equipe composta por profissionais de diversas áreas, como eu disse, não necessariamente precisa se restringir à área da saúde, eu posso estender para pessoas que são da área administrativa. Agora, quando eu falo de um trabalho que ele é interprofissional, eu estou me referindo a profissionais que atuam de forma integrada. Então, não basta estar na mesma equipe, é necessário trabalhar junto por um mesmo objetivo. Né? Esse vai ser sempre o ponto focal do trabalho em equipe, né, como um todo. Se eu tenho pessoas que estão olhando para um outro lado, enquanto a outra parte da equipe está olhando para o objetivo final, vai dar certo? Não, porque vai sobrecarregar alguém em algum momento. Agora, quando a gente consegue dividir esse cuidado, dividir o trabalho entre várias pessoas, para que todos atuem, né, de maneira eficiente, o cenário já é muito mais positivo, com certeza. Então, nosso foco sempre vai ser no paciente, o paciente no centro, né? Ele precisa ser o ponto focal do nosso cuidado. Então, todas as decisões a serem tomadas devem considerar valores e princípios. Então, a gente precisa entender que esse paciente, ele carrega crenças. Ele precisa entender, a gente precisa entender que um procedimento que para a gente pode ser muito comum, para ele pode não ser a realidade dele, a cultura dele. Então, é importante a gente entender quais são os valores e princípios dessa pessoa. Quais são as reais necessidades, né? O processo de tratamento que foi definido, ele atende às necessidades do paciente? Ou a gente só implementou porque era o mais rápido? Porque era o protocolo já definido pela unidade? Porque eu estou sem tempo, porque eu tenho outros pacientes para poder avaliar? Ele foi pensado de forma individualizada, de fato? Ou foi aquele famoso copia e cola? As preferências, né, entendeu? Então, cabe discutir com o paciente as opções possíveis de tratamento, ele tem direito a saber dessas opções, e entender qual é a preferência, se for possível, e entender com a equipe, né, do cuidado, como é que vão ser avaliadas essas preferências, né, o que de fato a gente pode oferecer como alternativa para esse paciente. E também o contexto familiar e social. Então, qual é o contexto familiar desse paciente? Ele tem algum suporte? O tratamento que a gente está indicando para esse paciente, para ele poder continuar seguindo, né, quando estiver em casa, por exemplo, ele vai conseguir ser acessível a quem cuida dele? Vai ser acessível a ele? Então, atendi um paciente que precisa agora de uma dieta restrita, por exemplo, né? O pessoal da nutrição vai sempre falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas uma dieta restrita para que ele consiga baixar os níveis de colesterol, por exemplo. Ele tem condições financeiras de conseguir adequar a realidade dele a essa nova dieta? De onde vêm os recursos? Então, por vezes, a gente perpassa por questões assim, achando que são pequenas, mas, na verdade, não são. A gente precisa entender que vai existir um para além às portas do hospital. E não adianta nada a gente conseguir se focar, se integrar e conseguir oferecer um trabalho maravilhoso aqui dentro do hospital, por exemplo, para esse paciente, mas quando ele for para casa ele não conseguir dar continuidade ao tratamento que foi proposto.
né? Ah, eu passei lá para ele 10 sessões de fisioterapia, ok. Tem alguma unidade básica de saúde próximo da casa dele no qual ele consiga agendar essas sessões de fisioterapia? Será que tem? Para qual unidade eu posso indicá-lo, referenciar esse paciente para que ele consiga ser assistido? Porque talvez ele não tenha recursos para poder pagar essas 10 sessões de fisioterapia. Então, é importante a gente pensar sempre no contexto como um todo, para que o cuidado ele possa ser concluído, ele possa passar por todas as etapas necessárias para que esse paciente se recupere de maneira plena, né? Ou, né, na medida em que for possível. Então, os 5 pilares da gestão do cuidado. Comunicação, como a gente já falou. Pessoal, sem comunicação nada funciona. E aí a gente pode levar isso para todas as áreas da vida, certo? Porque se existe ruído, a comunicação não está sendo efetiva. Se a gente não fala de maneira clara, as pessoas podem compreender e interpretar de maneiras diferentes. Isso pode acarretar uma série de problemas, né, de desdobramentos negativos posteriormente. Se não tem planejamento, não tem implementação. Isso também para tudo na vida. Se a gente não se planeja, a gente executa, pode até executar, mas talvez não seja da maneira mais eficiente possível, certo? Precisa haver coordenação para que não tenha conflito, para que não tenha retrabalho. A gente que, vocês, né, eu trabalho hoje, né, para empresas, mas pensando lá na época de hospital, enfim, de SAMU e tudo mais, a gente precisa entender que se você não coordena os processos de maneira eficiente, você vai ter retrabalho lá na frente. E a gente não pode perder tempo. Essa é a grande verdade. A gente está falando de uma realidade hoje brasileira, por exemplo, que às vezes eu tenho um técnico para 8 pacientes, eu tenho um enfermeiro para 12 pacientes. Então, será que perder tempo é a melhor forma de eu gerenciar o meu cuidado? Certamente não. Então, para isso, a gente precisa coordenar tudo de maneira muito eficiente, planejar para que tudo saia da melhor forma possível. O monitoramento, porque se a gente não avaliar, a gente não consegue medir, certo? Então, está melhorando, está piorando, está sendo efetivo, não está? Então, o monitoramento é extremamente necessário. E a avaliação dos resultados. Sem avaliar os resultados, a gente não chega a um denominador comum sobre um novo plano de ação ou um novo passo a ser seguido. Então, como é que eu vou entender se eu estou no caminho certo se eu não paro para avaliar? Eu só estou fazendo. Eu ligo a máquina, né, viro a chave e só vou fazendo. Então, quando a gente fala de gestão do cuidado, a gente precisa ter o cuidado de não ser um mero executor. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar o processo. Se a gente não pensa, se a gente não avalia, a gente vai conseguir fazer algo de maneira ampla e que, de fato, gere ali resultados positivos no final das contas? Talvez não, porque a gente vira o executor e você só faz, porque você não para, você não avalia, você não analisa de forma mais profunda aquilo que está sendo feito. Isso é um grande problema. Então, fiquem atentos a isso também. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Sistematizar é a principal ferramenta, e isso para todas as áreas. A gente precisa organizar as coisas de maneira eficiente para poder implementar. Então, se a gente não sistematiza, a gente deixa as pontas muito soltas, né? E quando tudo está muito solto, a probabilidade disso gerar danos é muito grande. E é aquilo que a gente não quer definitivamente. Então, comunicação, ponto-chave. A principal causa, né, de falhas no gerenciamento do cuidado é a má comunicação. E a gente está falando aí de feedback, a gente está falando de direcionamento de ações, a gente está falando de reformular a rota enquanto a gente estiver caminhando. Então, para isso a gente tem algumas estratégias, né? Trouxe só algumas aqui, mas, por exemplo, uma passagem de plantão que é mais estruturada. Poxa, nem sempre é possível, mas tenta fazer o melhor possível. Quando você passa todas as informações de maneira clara, estruturada para o colega, as chances dele conseguir manter um bom cuidado, assim como você iniciou, são maiores. Então, registros que são claros, adequados. Todo registro é uma documentação, a gente não pode esquecer disso. Então, calma aí, deixa eu só anotar qualquer coisa aqui, faça um rascunho e depois eu retorno. Não, faça. E separe um tempo, gerencie o seu tempo para que você consiga parar e fazer isso de maneira organizada, porque aquilo ali compromete a saúde do paciente, assim como pode comprometer a sua carreira. Então, fiquem atentos, registros são documentações importantes, e isso eu digo a nível legal, inclusive.
Então, sempre deixem claros, adequados, né, sejam objetivos e coloquem ali o máximo de informações necessárias. Briefings, né? Então, parar para conversar com um colega sobre tal coisa. Ó, fulano está assumindo aqui o plantão, vou te passar, mas ó, tal paciente, fica de olho, acompanha porque ele não passou essa noite muito bem, saturação está caindo. Então, esses briefings durante ali as tratativas e a prestação do cuidado também são importantes. Então, encaminhamento robusto e que tratem as circunstâncias do paciente. Já vi, por exemplo, né, encaminhamentos, sejam de médicos, de enfermeiros, encaminho fulano de tal para a atenção básica. Mas por que você está encaminhando? Eu estou encaminhando com qual objetivo? Qual foi o achado, seja clínico, enfim, ou outros, que eu identifiquei que fizeram com que eu estivesse encaminhando esse colaborador? Quanto mais informações possível, melhor. Então, entende que talvez o colaborador você não vai voltar a vê-lo. A partir de agora, aquele outro profissional que vai dar continuidade ao tratamento. Então, não seria interessante que você conseguisse muni-lo do máximo de informações possíveis? Sempre se coloque no lugar do outro, né? Quem é que está recebendo? E se eu estivesse recebendo esse paciente aqui? Assim, no escuro, sem saber de nada? Tudo bem, a gente pode fazer aquela coleta do histórico e tudo mais, a gente vai precisar fazer isso, porém, se você já traz consigo, né, ali a visão do outro colega, isso também agrega no teu diagnóstico, na sua implementação do cuidado. E reuniões de alinhamento multidisciplinar, que sempre são necessárias. Se a gente não se reúne para discutir casos, a gente não consegue alinhar visões, objetivos. Então, é importante que a gente tenha tempo hábil para poder conseguir dividir esses pensamentos, essas experiências com outros colegas e entender se as coisas estão fluindo de maneira efetiva ou não. Então, o papel da liderança. Então, quando a gente fala sobre gestão de cuidado, gerenciamento, planejamento, é importante que a gente tenha alguém que seja essa figura de liderança. Querem quem vai ser? Quem tiver o melhor perfil. Quem tiver o melhor perfil. Por exemplo, numa parada, numa equipe que é de resposta rápida, uma parada cardiorrespiratória, sempre é um enfermeiro líder? Não. Sempre é o médico? Não. É a pessoa que está mais apta a liderar. E isso também serve para a questão da gestão do cuidado. Então, o líder ele deve facilitar a comunicação, né, entre os colegas, resolver conflitos, porque sim, vão haver conflitos, são pessoas diferentes, profissionais diferentes, visões do todo diferentes, e isso pode resultar, na verdade, né, em divergências de opinião, a gente sabe. Só que não necessariamente precisa se tornar um conflito. Porém, caso haja, ele precisa estar apto para resolver, integrar profissionais, então ele precisa ser um facilitador desse processo de comunicação entre todos os profissionais. Ele precisa promover essa cultura colaborativa, então não é mais uma tomada de decisão que só parte de mim, não, eu vou levar para discutir junto com a equipe, porque todo mundo junto pensa de uma maneira muito melhor. Ter uma escuta atenta, porque ele precisa entender como está sendo, como é que a minha equipe está lidando com os processos, como a minha equipe está lidando com o dia a dia, qual tem sido a visão de cada um acerca da equipe que se formou para poder gerenciar esse cuidado, e fazer com que o foco sempre esteja no bem-estar do paciente, né? Que é o que a gente tem falado aí ao longo dessa apresentação. Então, indicadores de qualidade. Isso é importante também, quando a gente pensa em indicadores de qualidade, a gente está falando de monitoramento, a gente está falando de avaliação. Então, é preciso aprender que, por mais que você seja um profissional de excelência, e as outras pessoas também são necessárias. Os outros profissionais, as ideias e os apontamentos sempre serão necessários. Vão existir pessoas que vão saber mais do que você, vão existir pessoas que têm mais vivência do que você, pessoas que precisam aprender com aquilo que você carrega, com a sua visão, pessoas que vão fazer algo de uma maneira que você não faria, porém também é efetivo, pessoas que carregam conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, existe algo que precisa fluir de você, mas também você precisa conseguir absorver aquilo que flui dos outros colegas também. Então, a gente precisa sempre pensar em conhecimento como um rio, né? Ele é fluido, ele vai, a gente não precisa reter. Caramba, mas se eu passar isso aqui para o tal colega, ele vai se destacar mais do que eu. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Infelizmente, é uma realidade, porém, se a gente ajuda o outro, a gente também cresce.
Então, dividam sim, compartilhem sim, absorvam o máximo possível que puderem sim, compartilhem tudo aquilo que vocês puderem, né? Então, voltando a falar de indicadores, né? A gente está falando de taxa de reinternação. Então, se a minha taxa de reinternação ela diminui, quer dizer que a minha equipe está tendo um bom desempenho. Se eu tenho um tempo médio de permanência menor do que eu tinha antes, significa que meu desempenho também está legal. Se os meus eventos adversos eles pararam de acontecer, opa, a equipe conseguiu chegar num patamar diferenciado. Se a minha taxa de resolutividade ela é muito grande, opa, eu consegui fechar uma equipe que está tendo um excelente desempenho, eu estou conseguindo atingir os meus objetivos. E o contrário, né? Caso todos esses pontos sejam negativos, vocês também precisam reavaliar. A reavaliação não é só sobre o tratamento do paciente, mas também sobre o gerenciamento e a efetividade da equipe que se formou, entendeu? E a satisfação do paciente, que sempre vai ser importante. Peça um feedback. Terminou de atender? Pergunta. Fulano, seu João, como é que o senhor se sentiu durante esse tempo? Como é que foi o atendimento que a nossa equipe prestou? O senhor se sentiu acolhido? É importante a gente ouvir. Feedback não serve só para o âmbito corporativo, ele serve também no âmbito hospitalar. É importante a gente entender qual foi a experiência desse paciente. Será que ele vai querer voltar para ser atendido pela sua equipe? Ou será que ele vai voltar trazendo bombom para você? Então, é importante a gente buscar entender essa satisfação, né, do paciente. Então, essas são algumas métricas que são muito simples, né, são objetivas e que direcionam a melhoria da gestão aplicada. Toda gestão ela precisa ter métricas que consigam ser atingidas. Se a gente não conseguir estabelecer esses indicadores de qualidade, a gente vai mais uma vez ligar o automático e não é o que a gente espera. Então, quando a gente fala de foco, de disciplina, de engajamento da equipe, isso vai fazer com que os indicadores melhorem. Então, é importante que vocês consigam nortear qual é o objetivo final da equipe. Então, para que a gente alcance esse objetivo final, quais são os pilares para que isso aconteça? E de que maneira eu vou conseguir avaliar se esse serviço tem sido aquilo que a gente idealizou, né, no início de tudo. Então, desafios para o futuro, sobrecarga de trabalho, a gente sabe que, na verdade, não é tão futuro, isso já é real, atual, atemporal, diria eu. Transformação, né, e avanço digital, a gente tem visto inúmeras melhorias trazidas pela tecnologia, porém, nada substitui o nosso atuar, né, a nossa experiência quanto ser humano. Acho que nenhuma IA da vida vai conseguir olhar nos olhos de um paciente e entender se, mesmo não falando, ele está com algum tipo de sofrimento naquele momento. Então, utilizem daquilo que a tecnologia, por exemplo, não pode dar para vocês, que é justamente a visão do ser humano que vocês carregam. Isso acho que nada vai substituir, mas se atualizem. É importante que a gente tenha esse olhar sempre de andamento, de continuidade, de melhoria. A necessidade de educação interprofissional também. Como eu disse lá no início da apresentação, hoje todo mundo vai ser, em algum momento, todo mundo vai ser o terapeuta de alguém. Não quer dizer que você precise ser um especialista em neurociência, não é sobre isso, mas leia a respeito. Procure aprofundar um pouco o seu conhecimento acerca disso, comportamento, saúde emocional, gestão das emoções, tudo isso está super disponível e entender sobre isso vai fazer com que a gente também se torne não só uma pessoa melhor, mas como um profissional melhor. O paciente ele não vai exigir do fisioterapeuta só que ele trate questões respiratórias, de mobilidade, não só isso, ele vai exigir que o fisioterapeuta consiga parar e entender, essa dor que eu estou sentindo de fato, ela é muscular? É de um nervo? Ou ela é só porque eu estou me sentindo sobrecarregada mentalmente? Então, entendam que em algum momento, esses saberes eles vão ser integrados. Isso já acontece nos dias de hoje. Então, busquem essa educação interprofissional, então aprendam com um colega médico, ele está ali, o médico só receita. Não, pelo contrário, eles estudam absurdamente, a gente também. Então, se estiverem perto de profissionais que são de outras áreas, ou que são da mesma área, mas que têm ali uma vivência maior do que a de vocês, absorvam, aprendam. Isso faz com que a gente cresça,
né? Quanto profissional e quanto pessoa também. Então, em resumo, uma boa gestão multiprofissional, né? A gente pode dizer que a excelência no cuidado, ela não nasce da soma de profissionais competentes, mas da integração de competências em favor do paciente. Não adianta nada eu ser absurdamente competente e não conseguir transferir isso na minha forma de cuidado. Então, é preciso aprender que a gente precisa ser um ser humano melhor a cada dia. E para isso, a gente precisa ter humildade. A gente precisa saber atuar em equipe. A gente precisa saber qual é o real foco do nosso cuidado. Para que a gente se torne um profissional raro. Tem um autor, o Tiago Brunet, que ele sempre fala que a gente não é pago por quão bom nós somos, mas sim pela raridade de pessoa que somos. Isso é muito bacana. Então, seja uma pessoa rara, seja uma pessoa diferenciada, não porque se acha melhor do que os outros, mas porque você é capaz de prestar um cuidado, de agir de uma forma que é única, que é sua, é aquilo que você carrega. E trabalhe com propósito. Ah, mas eu fiz enfermagem por amor. A gente ouve muito isso, né? Fiz enfermagem por amor. Tudo bem, mas esse amor vai prevalecer quando você estiver diante de um paciente que vai estar reclamando o tempo todo do trabalho que você está fazendo, mesmo que você esteja fazendo o seu melhor? Será que esse amor vai permanecer quando você estiver num plantão de 48 horas e tiver ali que ir lá ajudar o outro colega porque ele também está sobrecarregado? Será que esse amor vai prevalecer quando você estiver diante de uma situação de conflito com outro colega da equipe? Então, trabalhem com propósito, porque quando a gente enxerga propósito naquilo que a gente faz, aí sim, todas essas coisas, todos esses conflitos, eles perpassam. A gente não se permite ser atingido por eles porque a gente sabe o porquê que a gente está fazendo o que faz, sabe por que escolheu a área em que atua. A gente sabe o real propósito, né? Que a gente levanta todo dia, que a gente fica sem dormir, que a gente entrega o nosso melhor. Então, tudo isso se torna diferente, tem um peso diferente quando a gente trabalha com propósito. Então, estude de maneira deliberada, estudar nunca é demais. A gente acha que a gente estuda muito na faculdade, né? Sim, a gente estuda muito na faculdade, porém, tem o para além, existe o depois das portas da faculdade, se aprofundem, porque é muito conteúdo para pouco tempo, são 5 anos de graduação e a gente tem coisa absurda que às vezes eu digo por mim, né? Às vezes eu aprendi isso na faculdade. Então estejam constantemente aprendendo e aprendendo sobre todo o cenário. Não precisa ser um especialista, como eu disse, mas leiam, busquem, pesquisem. Com certeza isso vai agregar na área profissional e pessoal de vocês. E, bom, o bem-estar daquele paciente também é responsabilidade sua, é responsabilidade da equipe. Então, atue sabendo que a melhoria daquele paciente está no seu modo de falar, está no seu modo de ouvir, está na maneira no qual você funciona, na maneira no qual você para ali só para perguntar como é que está o dia daquela pessoa. Então, quando vocês retornarem ao trabalho ou à faculdade, como eu disse, né, vocês já são profissionais, vocês já estão nessa caminhada, pensem em melhorar a comunicação, compartilhem as suas decisões, a gente não precisa, vão ter momentos que a gente precisa agir rápido, fato, isso vai acontecer, mas quando houver uma brecha, tempo para que decisões sejam discutidas, façam isso. Valorizem e respeitem cada profissional e profissão. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é único na sua área de atuação, porque somos indivíduos e aquilo que a gente carrega, nenhuma outra pessoa carrega. Então, não precisa existir concorrência. A concorrência é com vocês mesmos, é com quem vocês foram ontem. Não é com outro coleguinha que acabou de entrar, não é com outro coleguinha que já está super especialista em várias áreas. Não, pelo contrário, achou uma pessoa que já está mais à frente que você, senta do lado dela, aprende. Então, coloquem o paciente no centro do cuidado, porque é ele, sempre vai ser por ele. Não é para orgulho, para nosso próprio orgulho, não é para a gente ficar se sentindo tal, não é nada disso. É porque ele precisa de você ali agora. Em algum momento, a gente não sabe, e se a gente também estiver precisando em algum momento. Então, trabalhem como se vocês estivessem dispostos a curar aquela pessoa. Às vezes não vai ser possível, mas ajam como se fosse.
tornem o dia daquela pessoa melhor na medida do possível. Trabalhe de forma honesta e colaborativa, porque a gente sempre precisa do apoio, da colaboração dos outros. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Então, quando todo mundo decide trabalhar junto, de maneira efetiva, e caminhando numa mesma direção, com um único foco, o resultado vai ser positivo. O resultado vai ser o paciente que vai sair ganhando dessa situação. O resultado vai ser você que cresceu e amadureceu como profissional, vai ser a sua equipe que vai ter um bom posicionamento, um bom gerenciamento, e talvez se torne referência para outras áreas do hospital, e seja onde você esteja atuando. Mas tenham esse compromisso de trabalhar de maneira efetiva, de maneira integrada, entendendo que cada um é necessário na gestão do cuidado, e que o bem-estar do paciente sempre vai ser o nosso objetivo central e final. E o meu muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. E se tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade. Eu estou aqui, acho que eu tenho alguns minutinhos, né, gente?